Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor, do computador, do celular. Está começando mais um programa Eclésia, nosso compromisso semanal, sempre se debruçando sobre argumentos relevantes. E desde que eu estou à frente desse programa, sempre, até agora, e vai ser assim por um bom tempo, algo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título do programa é sempre Algo de Cristo. O tema do programa é sempre algo de Cristo. Hoje, a peregrinação de Cristo. Recordando o programa anterior, a sede de Cristo. O antepenúltimo programa, a fome de Cristo. Fome de Cristo, sede de Cristo, peregrinação de Cristo. Mas por que essa ordem? Por causa das palavras de Jesus no relato do juízo final, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. E vou somente citar um breve relato, porque o texto mesmo veremos mais na frente, talvez no terceiro bloco. Nosso Senhor Jesus Cristo vai reunir toda a humanidade, que vai estar separada em dois flancos. Os eleitos ficarão à sua direita, os condenados à sua esquerda. E ele dirá aos que estiverem à direita: vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. E aí ele vai dizer o porquê. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Eu era peregrino e me acolhestes. É precisamente o versículo 35. E dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Eu era peregrino e não me acolhestes. Pronto, peregrino. Cristo, o peregrino. A bem da verdade, se fala pouco disso. E normalmente, quando nós, essa é a verdade, quando nós escutamos alguma explicação sobre essa afirmação, eu era peregrino e me acolhestes, a explicação versa sobre o aspecto material mesmo, pessoas de carne e osso que estão se deslocando de um lugar para o outro e são acolhidas em albergues, em creches, em orfanatos, pessoas que fugiram da sua pátria, estão se distanciando da guerra ou diante de catástrofes, não têm onde morar e são acolhidos porque vêm de outros lugares. E está certo. Sem dúvida alguma. Só que é incompleto. Existe uma peregrinação espiritual. Existe uma peregrinação que não é necessariamente peregrinar da Espanha para o Ceará, de Alagoas para a África, da Amazônia para o Rio Grande do Sul. Sem dúvida alguma, esses deslocamentos físicos, geográficos, pode-se dizer que aqui nós temos peregrinos, mas existe uma peregrinação espiritual. E essa explicação vai alargar o horizonte da compreensão do juízo final. Já vimos isso com relação à fome. Eu tive fome e me deste de comer. Existe uma fome material e uma fome espiritual. Tive sede e me deste de beber. Existe uma sede material, de água mesmo, H2O, água, o elemento líquido que sacia a sede do nosso corpo. É importante para hidratar o corpo. E existe uma água espiritual, existe uma sede espiritual. Pois bem, vamos primeiro tratar do significado da palavra peregrino ou peregrinação. De onde vem essa palavra? A etimologia ajuda a gente, especificamente a língua latina, a entender o que significa a palavra. Peregrino vem do latim peregrinus. Significa aquele que viaja por um país estrangeiro. Ou viaja para uma outra terra, para uma terra distante. De sorte que enquanto ele está passando por ali, aquela não é a terra dele. Aquele não é o lugar dele. Ele é um estranho, estrangeiro, vem da mesma raiz. Estranho é aquele que está fora da terra. Da terra dele?
E aquela terra onde ele está não é a terra dele. Aliás, peregrino vem de per, significa por. Agrum. Agrum em latim, sabem o que significa? Campo. Daí vem agricultura, agricultor, agrícola, per agrum, isto é, aquele que está passando pelo campo. Mas passando como transeunte. Isto é, ele não é dali, está passando por ali. Era a linguagem utilizada no Império Romano para as pessoas que não eram do Império, ou pelo menos não eram daquela província do Império Romano, estão ali de passagem. Portanto, concluindo essa questão etimológica, peregrinar é viajar para o exterior, é viajar para terras distantes. Dito isso, vamos fazer uma pergunta interessante. Alguma vez alguém chamou Jesus de peregrino? Peregrino é sinônimo de forasteiro. Forasteiro, aquele que está fora. Forasteiro vem de fora. Stare, aquele que está. O forasteiro é aquele que é de fora e está ali. Ou está passando por ali, porque veio de fora. Jesus foi chamado alguma vez de forasteiro? Jesus foi chamado alguma vez de peregrino? A resposta é sim. Você quer ganhar uma passagem para Maceió de graça a pé e tentar descobrir quem foi que chamou Jesus de peregrino? Cleofas e seu amigo, que voltavam para Emaús no dia da ressurreição de Nosso Senhor. Recomendo depois a leitura do capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas. Os dois estão voltando bem tristes e Jesus entra na conversa. E aí Jesus pergunta, vocês estão conversando sobre o quê? Prestem bem atenção, Lucas 24, versículos de 15 a 18, porque aqui eles vão chamar Jesus de forasteiro. Vão chamar Jesus de peregrino? Detalhe, forasteiro é o estranho, eu já expliquei para vocês. Eles conviveram com Jesus durante 3 anos. E Jesus ressuscitado está ali com eles. E eles tratam Jesus como um forasteiro, como um estranho. Vamos ao texto. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então, de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe, és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Forasteiro. Claro que nós poderíamos aplicar no sentido amplo. Jesus foi forasteiro, porque veio do céu, portanto veio de fora e introduziu-se na aventura humana. Esteve aqui de passagem, como os forasteiros, como os peregrinos. Certo. Bem, claro, no sentido amplo. Mas no sentido estrito, aqui está a única vez que Jesus é chamado de forasteiro. E foi chamado justamente por quem conviveu com ele durante um bom tempo de sua vida pública. O mistério do desconhecimento de Cristo depois de se ter convivido com ele durante um certo tempo. Portanto, Jesus é chamado durante toda a sua vida pública. Aqui não é mais vida pública, porque ele já tinha ressuscitado. Acabou a vida pública de Jesus quando ele morreu. Aqui ele já está ressuscitado. Mas ele só vai se dar a conhecer na casa deles, quando Jesus vai celebrar o mistério da fé. E aí ele se dá a conhecer a eles e eles vão reconhecer Jesus. Quando ele se torna invisível, não ardia o nosso coração quando ele explicava as Escrituras, etc. E eles voltam correndo para Jerusalém para dar a notícia para os apóstolos. Quando Jesus aparece, aliás, uma segunda vez, com a ausência de São Tomé. Mas Jesus se chama peregrino somente no relato de Mateus capítulo 25. Eu era peregrino e me acolhestes. Claro, a gente poderia ver no sentido
indireto quando Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: tu és rei? Ele responde: o meu reino não é deste mundo. Sim, tá certo. Peregrino, você pode incluir aí a noção de peregrino, mas a palavra mesmo Jesus não pronunciou. Alguém pronunciou para ele. Ele só se chama de peregrino em nós, naquelas pessoas que vão ser acolhidas por todos os que vão ser julgados. Bem, dito isso, estamos a menos de 1 minuto do encerramento desse primeiro bloco. Convido você a permanecer conosco, a não peregrinar para longe do seu computador, do seu televisor, do seu celular, porque no segundo bloco vamos ver uma coisa interessante. A primeira vez que a palavra peregrino aparece na Bíblia é um castigo de Deus para alguém. Você vai ser peregrino. Ah, mas isso vai ter uma repercussão tremenda no nosso argumento. Sim, porque essa pessoa fez um mal tremendo, matou o seu próprio irmão, e dentre as punições de Deus para ele, você vai ser peregrino. Mas isso é assunto para o segundo bloco. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta e, se puder, esteja com a Bíblia aberta. Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco, só vou fazer uma peregrinação ali e a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia. Hoje, debruçando-se sobre o argumento A Peregrinação de Cristo. Cristo fazendo peregrinação. Cristo que, como vimos no primeiro bloco, só é chamado de peregrino ou forasteiro, que é a mesma coisa, uma única vez por Cleofas, um dos discípulos de Emaús, Lucas capítulo 24. Mas o próprio Jesus se autodenomina peregrino no relato do juízo final. Eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Peço a você que deixe o seu like lá no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das próximas transmissões e dos novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar pelo meu nome, Dom José Francisco Falcão. Como eu prometi no primeiro bloco e já adiantei, a primeira vez que a palavra peregrino aparece na Bíblia é da boca de Deus e aparece num contexto de punição, de castigo. Há alguém que cometeu, depois do pecado dos seus pais, Adão e Eva, Caim foi o primeiro que cometeu o pecado. E o pecado dele foi grave. Ele matou o seu irmão. Não vamos entrar aqui na descrição do relato do assassinato de Abel, mas vamos à palavra do Senhor Deus a Caim. E é nesse contexto de castigo que a punição como peregrino vai ser imposta para o primeiro fratricida, o primeiro assassino de um irmão. Gênesis, capítulo 4, versículos de 9 a 12. O Senhor disse a Caim: onde está seu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante por toda a terra. E assim foi até ao fim da vida dele. Errante. O que é o errante? É que anda para um canto, para o outro, que não para, que anda sem rumo e sem prumo, sem direção. Ou seja, ele não tem um lugar certo. O antônimo de certo é errado. Errante tem algo a ver com errado. Isto é,
ele não tem uma orientação clara, segura, como é a certeza, como é o certo, ele é o errado. Daí vem a palavra errante. Peregrino, peregrino e errante. Então essa vai ser a marca de Caim até ao fim da sua vida. Ele não tem um lugar certo. Ele não tem uma referência geográfica para si e para os seus. E é daqui que nós precisamos passar para o Salmo 39, versículo 13, 39 ou 38, 39 no hebraico, 38 no grego, versículo 13, porque o sentido que vai ser dado nesse versículo aqui é o sentido aplicado a todos os seres humanos. Portanto, a mim, a você, a todos nós. Vocês lembram lá no interior, quando é uma expressão muito piedosa, estamos aqui de passagem, a nossa morada não é esta vida. Vamos ver textos do Novo Testamento tratando disso, por favor? Nós somos adventícios, nós somos peregrinos, a nossa morada é o céu, etc. Sim, essa ideia que é neotestamentária, do Novo Testamento, começa a se forjar aqui no Salmo 39, versículo 13. Vamos ao texto e depois vamos evocar a explicação de Santo Agostinho. Ela é tão fantástica que eu insistirei nela para nós compreendermos a frase de Jesus lá no bloco seguinte, no terceiro bloco: eu era peregrino e me acolhestes. Com esse salmo e a explicação de Santo Agostinho, o leque de compreensão dessa afirmação vai se abrir para proporções gigantescas. Primeiro vamos ao Salmo 39, versículo 13. Ouvi, Senhor, a minha oração. Escutai os meus clamores. Não fiqueis insensível às minhas lágrimas. Diante de vós, não sou mais que um forasteiro, um peregrino, como foram os meus pais. Aqui o segredo está diante de vós. A noção que nós temos de peregrino aqui é diante do governo, é diante dos autóctones, isto é, daqueles que residem lá no local. Portanto, são referências, digamos assim, são convenções da própria sociabilidade, não é? Então, você chega no aeroporto, você vê aquela placa, aqui é a fila dos estrangeiros, ou seja, dos forasteiros, e aqui é a fila dos cidadãos aqui desse país. Bem, mas perante Deus, todos os seres humanos são forasteiros. Diante de vós, não sou mais que um forasteiro. E aí vem a ideia que para nós é dogma, para nós cristãos é dogma de fé. Não existíamos, passamos a existir e fomos criados para Deus. Fizeste-nos para vós, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em vós. Frase de Santo Agostinho nas Confissões, uma das mais bonitas desse que é talvez o livro mais fantástico, mais comovente de toda a sua vastíssima obra. Então, o que é que nós temos aqui? O conceito de forasteiro e de peregrino, que no Antigo Testamento, em Caim, e também Abraão. Abraão foi um forasteiro, viveu na Terra Santa, mas a terra não foi dele. A terra, ele residiu, mas não era a terra dele. Ele foi um forasteiro, ele foi um peregrino que veio de Padã Arã, atual Turquia, e veio residir em Israel, primeiro em Siquém, depois em Hebrom, foi para o Egito, depois voltou. Portanto, nosso pai, ele era um arameu errante, como diz a Escritura, portanto, um errante, um estranho, ou um estrangeiro, ou um peregrino. Aqui, no Salmo 39, a dimensão, a compreensão de forasteiro não é mais essa da antropologia, da sociologia, do pensamento, do entendimento das pessoas que têm uma terra. Aqui não. Ninguém tem terra, tudo é de Deus.
E todos somos peregrinos criados para uma pátria que não é a nossa, não é nesta vida. O nosso termo, estamos a caminho da eternidade. Santo Agostinho, comentando esse versículo, vai dizer o seguinte: diante de ti sou um forasteiro. Forasteiro junto de quem? Quando estava perto do diabo, era forasteiro. Mas tinha um mau proprietário da casa. Agora já estou perto de ti, mas ainda forasteiro. O que significa forasteiro? Daqui hei de emigrar. Não ficarei aqui eternamente. Chama-se minha casa, o lugar onde hei de permanecer eternamente. Sou forasteiro do lugar de onde eu hei de emigrar. Contudo, junto de meu Deus sou forasteiro. Junto dele hei de permanecer quando receber minha casa. Mas qual é esta casa para onde há de emigrar desta terra estrangeira? Reconhecer aquela casa da qual trata o apóstolo: teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Se no céu esta casa é eterna, ao chegarmos lá, já não seremos inquilinos. Como haverias de ser inquilino na morada eterna? Aqui, sem saber onde e quando te há de dizer o dono da casa: parte, deves preparar-te. Estarás preparado se desejares a casa eterna. Não te irrites contra ele, porque quando diz quando quer, parte. Não fez contrato contigo, nem se ligou por certa obrigação. Não alugaste a casa por determinado aluguel e por certo tempo. Quando o seu senhor quiser, hás de emigrar. No entanto, habitas nela gratuitamente, porque diante de ti sou um forasteiro e um peregrino. Lá, portanto, está a pátria, lá está a casa. Diante de ti sou um forasteiro e um peregrino. Subentende-se, diante de ti, pois muitos são peregrinos com o diabo. Os que acreditaram e são fiéis são efetivamente peregrinos, porque ainda não chegaram à sua pátria e sua casa. Contudo, estão junto de Deus. Enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor, e esforçamo-nos por agradar-lhe, quer permaneçamos em nossa mansão, quer a deixemos. A compreensão de Santo Agostinho faz a gente entender que a partir do Salmo 39, lá no Antigo Testamento, peregrinos são todos os seres humanos. Então aí você já começa a entender que não podemos interpretar de forma restrita, reduzida, limitada a expressão de Jesus: eu era peregrino e me acolhestes. Qualquer ser humano se encaixa aqui. Qualquer ser humano que Deus coloca diante de nós é um peregrino, no sentido espiritual, no sentido dado pelo salmista e pelo apóstolo Paulo. Está terminando o nosso segundo bloco, não saia daí. No terceiro, o arremate do estudo da Escritura sobre esse argumento. Cristo, o peregrino. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse intervalo, está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Peregrinação de Cristo. Que bom que você está conosco, sua audiência, sua presença diante do televisor, do celular, do computador, para nós é muito importante. Recordo a você que no nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br e também no YouTube, Dom José Francisco Falcão. Se inscreva, ative o sininho para receber as atualizações. Obrigado por nos ajudar. Agora nós vamos ainda na perspectiva do Antigo Testamento, e o Salmo 39, versículo 13, para nós é muito importante, e vimos por quê com Santo Agostinho, que aliás, ao fazer a sua reflexão, coloca o diabo como companheiro de peregrinação das pessoas. Se elas estão no pecado, se elas vivem no pecado, remeto você ao belíssimo texto do comentário de Santo Agostinho, ao versículo 13 do Salmo 39,
Narraciones em Psalmos, é o comentário de Santo Agostinho aos Salmos. Ele comenta todos os 150 salmos, versículo por versículo. É uma riqueza que eu tenho procurado explorar, eu que sou apaixonadíssimo por aquele bispo, um dos mais inteligentes da história da igreja. Mas tem outro salmo, antes de chegarmos ao Novo Testamento, o Salmo 118, em hebraico, o 117 no grego, versículo 19, que diz o seguinte, veja aí, peregrino sou na terra, não me oculteis os vossos mandamentos. Olha que interessante. Se o conceito de peregrino no Salmo 39 assume um outro significado diferente daquele que Deus, que foi a primeira pessoa que falou a palavra peregrino, dirigida como maldição a Caim, aqui agora o sentido é peregrinos nesta terra. Vejam, peregrino eu sou na terra. Quando a pessoa fala peregrino, fulano vai fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela, Espanha. São pessoas de fora, são estrangeiros que vão lá. Quem mora lá não é chamado de peregrino, porque ele já está lá. Não é chamado de forasteiro, não está fora, ele está lá. Não é chamado de estranho ou estrangeiro, porque ele mora lá. Então, aqui no Salmo 118, versículo 19, nós temos a noção de peregrino aqui na terra. Não é peregrino em comparação com aquele país. Fulano é de outro país e está nesse. Portanto, é peregrino. Portanto, é forasteiro. Portanto, é estranho. Não. Peregrino na terra. Qualquer ser humano é peregrino aos olhos de Deus, perante Deus, na caminhada para Deus. Mas existe peregrino para o inferno? Bom, na parábola do filho pródigo, a resposta é sim. Dá-me a parte da herança que me cabe. Respondam, onde é a terra, o lugar do filho pródigo? É a pocilga, para onde ele vai? Ou é a casa do pai, de onde ele nunca deveria ter saído? Você já me deu a resposta. Portanto, na pocilga, o filho é peregrino. Na casa do pai, ele não é peregrino. Per agrum, pelo campo, passando, de passagem, mas de passagem porque ele quis. Da minha parte da herança que me cabe. Então, existe uma peregrinação para o inferno, como existe uma peregrinação para o céu. Preste atenção, porque isso vai ser importante daqui a pouco. Eu era peregrino e me acolhestes. Traduzindo, eu estava a caminho do inferno, na pessoa do pecador, e você me acolheu e deu atenção, e evangelizou, e pregou, teve paciência comigo, me escutou, me transmitiu a verdade da salvação, me livrou de eu chegar à pocilga e eu me converti. Portanto, eu não cheguei ao fim da peregrinação. Eu era peregrino e você me acolheu. Lembra da parábola? Da parábola do bom samaritano? Quem é o bom samaritano? O bom samaritano é aquele que acolhe aquele que foi vilipendiado, atacado, agredido por Satanás. O pecado deixa a pessoa naquela condição de lamúria. E você dedicou atenção àquela pessoa. Você a evangelizou, você trabalhou no coração dela para tirá-la das trevas. Percebeu agora o sentido tremendo da expressão eu era peregrino e me acolhestes? Ou então, eu era peregrino e não me acolhestes? Ou seja, o diabo fez isso na vida daquele pecador e eu naquele pecador. Sofrendo, angustiado. Você não fez nada por mim. Você não moveu uma palha para me evangelizar, para me converter, para tirar das trevas aquela pessoa. Ah, meu amigo, essa frase de Jesus tem um alcance tão grande que nós nem imaginamos. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Foi na fé que todos os nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqui o autor da carta aos Hebreus faz uma leitura dos nossos antepassados, dos nossos patriarcas. Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Estamos aqui de passagem.
todos os seres humanos. E estamos de alguma forma peregrinando. Desculpe, me perdoe o que eu vou dizer. Ou peregrinamos para o céu, ou peregrinamos para o inferno. Agora, que somos peregrinos, somos. A questão é o que Deus espera de nós quando sabemos que certos peregrinos estão a caminho das trevas, a caminho das drogas, a caminho da ruína, a caminho da destruição, a caminho das más doutrinas, e não os acolhemos. Que coisa grave, que coisa tremendamente impactante para nós. Essa palavrinha, eu era peregrino, nessa perspectiva, isso me provoca, pelo menos para mim, desculpe, calafrios. Fico todo arrepiado. De medo, viu? O bispo tem medo. E eu tenho medo dessas coisas. Eu era peregrino e não me acolhestes. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. De novo, se invocais como Pai, aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sem distinção de pessoas, o Pai julga cada um de acordo com suas obras. Atento. Porque, além de você ser peregrino, todos os outros com quem você convive e que eu coloco na sua vida são peregrinos também. E preste atenção, eu dei para você dons, talentos, carismas. Se você descobrir que o caminho dele é de perversão, ou seja, da casa do Pai para a pocilga, e você o encontra nas caminhadas da vida, peregrinando para o céu, esse encontro aqui, ele vai significar tanto para a sua salvação ou para a sua condenação que você nem imagina. Último texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Nós somos os peregrinos, todos os seres humanos são peregrinos. Somos estrangeiros, e essa noção de estrangeiro aqui na Terra é tão interessante. A figura desse mundo passa, diz o apóstolo Paulo. Quem tem mulher, viva como se não a tivesse. Quem compra, como se não possuísse. Quem chora, como se não chorasse. Quem se alegra, como não se alegrasse. Porque a figura desse mundo passa. Não é impressionante? A mística, a espiritualidade católica nos faz lembrar exatamente isso. Eu estou aqui de passagem. Aquilo que eu compro, aquilo que eu adquiro, eu não vou levar no caixão. Pelo contrário, eu vou me apresentar diante de Deus e vou ser julgado pelas minhas obras. Essa peregrinação vai acabar quando esse corpo não conseguir mais respirar, quando os órgãos vitais não conseguirem mais realizar a sua função. E aí, a peregrinação, isso, a dolorosa realidade da vida vai me mostrar, está chegando o fim. Está chegando perto o termo da minha peregrinação. A questão é saber para onde eu vou. Se é o caminho que vai possibilitar, no final da minha peregrinação, ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, ou seja, a peregrinação que você fez na terra vai ter como castigo o inferno. Ou, vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. Ou seja, você peregrinou, você sofreu, você caiu, você se levantou, você confiou, você esperou em mim, você buscou de mim a ajuda da minha graça, você perseverou, você não desanimou, você foi um guerreiro da fé e no derradeiro instante de sua vida, sua alma estava em amizade comigo. Entre no repouso do seu Senhor. O texto é profundamente assustador e confortador também. Está terminando o nosso primeiro bloco. Você tem alguma dúvida sobre a vida de Cristo? Será um prazer responder a sua pergunta. Sugira um tema para o nosso programa. Você pode enviar no meu Instagram, que é @DomJosé Falcão Oficial. Eu estou aqui aguardando a sua mensagem.
No segundo e último bloco, nós vamos responder as perguntas que estão guardadas na caixa de segredo do Caio, que está ali. Eu não sei se é caixa de Pandora, mas eu acho que não é de Pandora, não. É uma caixa muito boa. As perguntas que vão chegar, ainda não sei quais são, será uma alegria responder a todas elas. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro e último intervalo. Está começando o último bloco, nosso programa Eclésia Compromisso semanal, hoje debruçando-se sobre o argumento A Peregrinação de Cristo. Antes de respondermos as perguntas, eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Se você é sócio, peço, seja fiel na sua doação. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na sua ínclita missão de evangelizar. Vamos agora, nesse último bloco, como sempre fazemos, responder as perguntas. Caio, por favor, queira colocá-las aí diante do teleprompter e agora vamos a elas. Primeira pergunta. Podemos compreender a fuga para o Egito como a primeira peregrinação de Cristo? Eu diria a segunda, porque a primeira foi, depois da anunciação do anjo, a Virgem Maria se levantou às pressas e foi às montanhas de Aincarim, perto de Jerusalém, foi visitar Santa Isabel. Essa foi a primeira peregrinação, se bem que quem caminhou mesmo foi Nossa Senhora, provavelmente com São José. Essa foi a primeira peregrinação de Jesus, portanto ainda no ventre de Nossa Senhora. A segunda, aí sim, no colo de Nossa Senhora, juntamente com São José. Para Aincarim, visitando Santa Isabel, o texto não diz que São José foi com ela. Provavelmente foi. E provavelmente São José se casou com Nossa Senhora lá na presença do seu parente e da sua parenta, já que ele era sacerdote. O sacerdote é Zacarias, esposo de Santa Isabel. Em todo caso, segunda peregrinação. Segunda pergunta. Qual o valor real para nós cristãos de uma peregrinação como quando vamos à Aparecida ou à Terra Santa? Primeiro vamos distinguir peregrinação de turismo religioso. Turismo religioso, você vai para beber, para fumar, para o shopping, para isso, para aquilo outro. Digamos, você vai aos lugares religiosos, mas sem aquela compenetração, sem aquela unção, sem aquele propósito de sofrer mesmo, de fazer penitência, de fazer oração, de fazer silêncio, de orar, de chorar, de, enfim, experimentar naquele local sagrado, naquele lugar que é meta de peregrinação, momentos de verdadeira oração, de autêntica penitência, de louvor, de bênção, etc. Se o clima é esse, se o propósito é esse, e você vai devidamente motivado com essas indicações, com essas motivações, sem dúvida alguma, isso é meritório. Isto é, você vai com o propósito de se converter. E se lá se converte e volta de fato convertido, isso é meritório, sem dúvida alguma. Você vai com um propósito sincero de emenda, ou vai rezar pelas pessoas por quem você costuma rezar, ou você vai implorar graças, você vai estar diante de Deus naquele local sagrado, isso sem dúvida alguma tem o seu valor. Não teria muito valor uma peregrinação com um propósito mundano. Vai à missa lá naquele local sagrado, mas à noite se embriaga, vai para a boate, vai para isso, para aquilo. Isso não é tão meritório. Aliás, não tem mérito nenhum no meu entendimento. Toda a questão é saber não apenas o roteiro e não apenas as atividades que vão ser desempenhadas lá, mas a intenção da pessoa. Qual o propósito que leva esta pessoa a ir àquele lugar? Terceira pergunta.
como fazer para literalmente acolher peregrinos desconhecidos numa realidade de tanta violência atualmente? Bem, é uma pergunta bem difícil, porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais marcada pela presença de pessoas boas, mas também de pessoas más. Pensemos as grandes cidades, os grandes conglomerados sociais, a grande concentração de pessoas ali, de forma muito particular, onde há tráfico de drogas, onde há guerras entre quadrilhas, onde há pessoas se drogando nas ruas e assim por diante. Apesar de todos os riscos, a Igreja Católica tem obras verdadeiramente dignas de louvor, com devido respeito às demais, e elas merecem os nossos aplausos também, enquanto possibilitam um verdadeiro tratamento do ser humano, que é peregrino, que dorme nas ruas, que vive drogado, etc., um trabalho de inclusão social, de recuperação das pessoas drogadas. A Igreja Católica tem uma grande quantidade de albergues, de pastorais sociais, de acolher as pessoas nas ruas, para não citar tantas em tantas dioceses e arquidioceses do Brasil e do mundo. Eu cito a obra das Irmãs de Caridade de Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, sem excluir as outras. Um trabalho de ir às ruas, colocar a mão na lama, na sujeira, na podridão humana, acolhê-los, levá-los para dar banho, para colocá-los num albergue, para comer, para cortar as unhas, para tirar a sujeira, os cascões, etc., para sanar as feridas daqueles que apanharam, dos traficantes, dos consumidores e assim por diante. Como fazer literalmente? Assim como a Igreja Católica faz. É verdade que há outras iniciativas também que merecem o nosso aplauso e que não são tão conhecidas também do ponto de vista virtual, essa rede de solidariedade que une pessoas, os sopões nas ruas de madrugada, as campanhas para levar os cobertores para cobrir os mendigos nas ruas, etc., são, digamos assim, manifestações tremendas. É a ousadia de tantos e tantas irmãs que arregaçam as mangas e precisamos fazer algo por esses que passam por aqui. Na minha área, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, lá no norte do país, de acolher aqueles que fogem da Venezuela, daquela situação dramática, e cuidam deles e os enviam para várias cidades do Brasil para incluí-los socialmente, para dar educação para os filhos, trabalho para os pais, saúde, etc. Também é uma das muitas manifestações que merecem o nosso aplauso, o nosso apoio, e também em outras partes dos limites do nosso país, de pessoas que entram na nossa pátria e peregrinos estão completamente à mercê dos donos da casa, e essas iniciativas da igreja, as ONGs verdadeiras, as que fazem realmente um trabalho merecedor de aplauso, e outras instituições, eu penso que a prática no nosso país e também em tantos países de acolher aqueles que fogem das guerras, dos que fogem da guerra da Ucrânia com a Rússia, daqueles que fogem dos países dilacerados por guerras na África e assim por diante. Ainda, graças a Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana, com devido respeito às demais instituições, é a que tem uma maior rede de capilaridade, de solidariedade, de trabalho social em todos os âmbitos e particularmente nesse de acolher prófugos, acolher peregrinos, acolher fugitivos das guerras. Quarta pergunta, no sentido espiritual da palavra peregrino, ao acolher qualquer pessoa, estamos acolhendo o Cristo? Bom, é o próprio Jesus que respondeu, eu era peregrino e me acolhestes. Quando foi que te vimos com fome e com sede? Todas as vezes, atenção, Mateus capítulo 25, quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos,
foi a mim mesmo que o fizestes. É o próprio Jesus que responde à sua pergunta. Última pergunta. Nesse contexto demonstrado no argumento, somos todos peregrinos nessa terra. Então, peregrinar é simplesmente viver na terra? A pergunta foi inteligentíssima no meu entendimento. Salmo 118, versículo 19. Peregrino sou na terra, não me oculteis os vossos mandamentos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. A resposta é sim. Somos todos peregrinos na terra pelo simples fato de aqui vivermos. Falta 1 minuto e 10 segundos para o final do programa. Terminou a nossa peregrinação de 4 blocos. No próximo encontro, vocês já sabem qual vai ser o argumento e eu já antecipo. A ordem de Jesus, no juízo final, tive fome e me deste de comer. A fome de Cristo, já tratamos. Tive sede e me deste de beber. A sede de Cristo, já tratamos. Era peregrino e me acolhestes. Já tratamos no programa de hoje. Eu estava nu e me vestistes. No próximo programa, o tema, a nudez de Cristo. Jesus alguma vez ficou nu? Ficou. Eu estava nu e me vestistes. O senhor pode me mostrar na Bíblia? Pode me mostrar na Bíblia Jesus nu? Posso. Pois então prove. Eu respondo, pois então assista o programa na semana que vem. Um abraço. Deus abençoe você. E espero que você esteja bem animado, com a Bíblia na mão, para assistir na próxima semana a nudez de Cristo. Até logo mais. Deus abençoe sua vida.